Olá, meus alunos do terceiro ano, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto bem legal, em arte, redação na matriz número 18. Nós vamos falar sobre paródias, sobre lendas, sobre adivinhas, muito bacana. E você conhece bem adivinhas, né? No campeonato que nós fizemos, você deu um show. Muito bem. O que são as paródias? As paródias são, né, mecanismos da linguagem literária, empregada desde a antiguidade clássica. Alguns teóricos vinculam o procedimento ao sentido da oposição. Para eles, parodiar significa ir contra, opor-se ou zombar do texto parodiado, levando uma espécie de gozação ao texto original. Outra vertente teórica, ela acredita que parodiar significa estar ao longo de, a partir de, uma repetição diferenciada entre os textos. Isso quer dizer que o texto parodiado se torna uma espécie de extensão de si mesmo, mas de maneira atualizada. Veja um exemplo. Tem aqui um poema, né, uma poesia muito falada, muito conhecida, que fala assim: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Aí o Maurício de Souza fez uma espécie de paródia com essa poesia, com essa estrofe dessa poesia. Olha como ele fez. Minha terra tem Corinthians. Esse Palmeiras aqui, essa Palmeiras, ele está falando como se fosse um time de futebol. Onde canta o sabiá. Aí o outro amiguinho fala, minha terra tem palmeiras. Ele está corrigindo o Bidu para falar direito. Só que o Bidu responde para ele, cada um tem o time que quiser. O Bidu não levou em consideração que ele está falando do poema. Ele achou que estava falando do time de futebol, que o Bidu é do Corinthians, né? Torce para o Corinthians. Então ele está respondendo para ele que cada um pode torcer para o time que quiser. Ele está fazendo uma paródia, uma gozação em cima do texto do poema. Muito bem. Nós temos várias músicas, né, que são paródias, né, de músicas já existentes. As pessoas trocam as palavras, trocam a forma de falar e fazem uma gozação, uma brincadeira, né, com aquele tema que foi proposto, não é mesmo? Depois, as lendas. Nós já escutamos falar de muitas vezes sobre lendas. E o que é lenda? Lenda é uma história oral narrada de geração em geração, que contém fatos reais e irreais produzidos pela imaginação humana. Tanto a lenda pode trazer os fatos reais que realmente aconteceram, como elas podem também trazer fatos irreais que nunca aconteceram. Né? Então a lenda pode trazer das duas formas. Lenda é uma palavra que vem do latim e significa o que deve ser lido. Antigamente, o termo era relacionado às histórias de santos. Antigamente, tudo que tinha falado sobre lenda tinha a ver algum santo no meio. Só que com o passar do tempo, né, foram adquirindo características específicas a se tornar o que elas são hoje. Elas não falam só de santos, elas falam de fatos reais e fatos imaginários. Assim, as lendas narram sobre a cultura e a tradição popular. Geralmente, a lenda é passada de pai para filho, é passada de uma geração para outra, é uma história contada. Nós mesmos já lemos histórias de lendas lá na sala, você lembra? Por exemplo, a índiazinha que era apaixonada pela lua, acabou caindo no rio e se transformou na Vitória Régia, vocês lembram? Pois é irreal? Nós não sabemos se ela foi de verdade que aconteceu, mas é uma lenda que é contada de geração em geração, como outras lendas também. E as adivinhas? Ah, adivinha você conhece bem. Quem nunca brincou do que é o que é? Ah, todo mundo já brincou. Nosso campeonato, então, ficou maravilhoso, porque vocês deram um show. A adivinha é um gênero textual típico da cultura popular, que é passado de pai para filho. Apesar de ser um texto curto, seu domínio de conhecimento é muito grande, pois ele pode ser utilizado para ensinar e aprender o significado e a formação de palavras, na construção de vários conhecimentos, auxiliar no processo de ensino-aprendizagem da leitura e entre outros.
A adivinha sempre se inicia com uma pergunta principal. Qual que é? O que é o que é? E também nós vamos encontrar na adivinha uma pergunta desafio, quando você dá mais características para a pessoa adivinhar. Então vamos ver o que é a pergunta inicial. A pergunta inicial, ela tem o objetivo de chamar a atenção do interlocutor para a pergunta seguinte. O que é o que é? Aí a pessoa fica paradinha para prestar atenção, já com a intenção de desafiar e estimular a sua solução. Por exemplo, o que é o que é? Cai em pé e corre deitado. Ah, a chuva. O que é o que é? Quebra quando se fala. O segredo, quando você conta o segredo, ele não fica mais como um segredo, né? Ele já é contado, isso mesmo. A segunda pergunta da adivinha é a pergunta desafio. Por meio dessa pergunta, o interlocutor, a pessoa com quem se conversa, é levada a utilizar-se do conhecimento social, cultural, linguístico para a solução do problema proposto. Por quê? Ele vai ter que pensar mais um pouco, ele vai ter que refletir sobre o que está falando, as dicas que estão sendo dadas, para depois ele conseguir solucionar. Ela não vai ser uma pergunta direta. Então vamos ver. O que é o que é? Tenho cauda, mas não sou cão. Não tenho asas e sei voar. Se me largam, eu não subo. Saio ao vento para brincar. Então, se você tem várias dicas, tenho cauda, não tenho asas, você vai ter várias dicas ao longo da história, do que é o que é da pergunta, para ir te desafiando a você conseguir uma palavra que vai fazer parte desse universo aqui, respondendo a todas as perguntas que foram feitas. No caso aqui, tenho cauda, mas não sou cão. Não tenho asas e sei voar. Se me largam, eu não subo. Saio ao vento para brincar? A resposta é a pipa, né? O papagaio que todo mundo conhece. Muito bem. E os ditos populares? Os ditos populares, eles também são chamados de provérbios. Eles fazem parte do dia a dia das pessoas e são empregados com mais frequência na comunicação oral ou escrita coloquial. Ou seja, ela é uma forma de se expressar, né, para que a pessoa possa refletir sobre o ensinamento que está sendo passado. Os ditos populares, eles são frases curtas e de efeito, que têm como finalidade advertir ou aconselhar alguém. Curiosamente, todos eles sempre transmitem um conhecimento à pessoa. Então, é uma frase curta, que tem efeito e que transmite o conhecimento. Eles representam a sabedoria popular, ajudando a construir uma parte da cultura do país. Tais frases estão fortemente vinculadas à tradição e comunicação oral, exprimindo conhecimentos e conselhos que qualquer pessoa consegue entender. Vejamos alguns exemplos. Todos os provérbios ou ditados populares, eles possuem um significado. Então, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O que significa esse ditado? Ele diz respeito à persistência para vencer os desafios. Ou seja, a erosão causada nas rochas pela água é fruto da insistência de bater diversas vezes no mesmo ponto, o que acaba o quê? Furando a pedra. Então a água vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai causando uma erosão até que a pedra se fura. Então a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Outro, a pressa é inimiga da perfeição. A pressa é inimiga da perfeição. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando as coisas devem ser feitas, elas devem ser feitas com calma, com atenção, para elas ficarem boas. Do contrário, se elas forem feitas com pressa, elas ficarão imperfeitas, elas terão defeitos. Então, a pressa é inimiga da perfeição, ou seja, para você fazer uma coisa bonita, perfeita, sem erros, você deve fazer com calma, com tranquilidade e com atenção, para que ela não fique errada. Ok? Então, hoje nós falamos sobre as paródias, que são as gozações através das músicas.
né, ou histórias. A partir de uma história que já existe, se faz uma outra brincadeira de uma outra forma, né, com essas histórias existentes. As lendas, que são passadas de geração em geração. As adivinhas, que são pequenas perguntas que levem a pessoa a aumentar o conhecimento, a refletir, a pensar, para que ela possa adivinhar o que está sendo falado. Pode ser através de pergunta principal ou pergunta desafio. A pergunta principal é uma pergunta só, para que você possa pensar na resposta. A pergunta desafio é quando você vai dar mais dicas para que a pessoa consiga adivinhar o propósito que você está perguntando. Os ditados populares, eles são chamados também de provérbios. São frases curtas, de efeito, e que têm finalidade de advertir ou aconselhar as pessoas, né, a ter um melhor comportamento, um melhor raciocínio. Não deixe de fazer a correção, tá? Em qualquer momento que você precisar fazer a leitura do texto e responder as perguntas que eu estou te perguntando aqui. Tá? A paródia é um mecanismo da linguagem literária utilizado há muito tempo atrás. Explique por que alguns teóricos acham que paródia serve para zombar e ir contra algo. Você vai responder. A lenda é passada de geração em geração. Defina o que vem a ser uma lenda e escreva no caderno. As adivinhas são elaboradas através de 2 tipos de pergunta. Quais são os 2 tipos de pergunta que norteiam uma adivinha? E você vai anotar no caderno. Os ditos populares, eles passam de pai para filho, em todas as gerações. Como são chamados os ditados populares? Como eles são conhecidos? Você vai escrever no seu caderno. Os ditados populares, eles se caracterizam por frases curtas e de efeito. Você vai determinar, segundo o texto, qual é a finalidade de um ditado popular e vai anotar no seu caderno. Agora, eu quero que você faça uma pesquisa para nós. Uma pesquisa curta. Você vai escrever no seu caderno uma lenda, uma adivinha e um ditado popular com o seu significado. Na aula do MIT, nós vamos ler o que você vai apresentar, o que você trouxe, a sua lenda, a sua adivinha e um ditado popular com o seu conhecimento, para que você possa mostrar aos seus colegas, aumentando o conhecimento de toda a turma. Nós vamos trocar. Né? Nas adivinhas, você pode falar desafiando o seu colega para ver se ele adivinha. Então, quando você tiver a adivinha, não esqueça de deixar a resposta do seu lado para que você possa falar a resposta para o colega. Tá ok? Nesse caso, o colega não adivinhar. Então, não esqueça, na hora que você for fazer isso, para a gente poder fazer uma brincadeira bem legal. Tá bom? Eu espero você na próxima. Um grande beijo.